Imagine por um instante. A liberdade, esse bem tão precioso e almejado por todos nós. Instantaneamente, a mente nos leva a cenários de autonomia irrestrita, de fazer o que bem entendemos, sem amarras ou direcionamentos. Mas, e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade pode residir em um lugar surpreendente, em um ato que, à primeira vista, parece o oposto que é a obediência? Sim, você ouviu bem. Essa é a perspectiva intrigante que o filósofo estoico Cleantes de Assos nos legou e sorrá, séculos. Nenhum homem é livre a menos que aprenda a obedecer com alegria. Essa frase, aparentemente paradoxal, encerra uma profunda sabedoria sobre a natureza da liberdade e nosso relacionamento com as regras e o mundo ao nosso redor. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar as camadas desse pensamento e extrair lições valiosas para a nossa jornada em busca de uma liberdade mais autêntica e plena. A primeira lição que emerge da filosofia de Cleantes é a importância da aceitação. Obedecer com alegria não significa submissão cega ou resignação passiva. Pelo contrário, implica em reconhecer a realidade tal como ela se apresenta, as leis naturais, as estruturas sociais e até mesmo as limitações inerentes à condição humana. Resistir incessantemente ao que é inevitável gera um conflito interno constante, uma prisão mental onde a frustração e a raiva nos aprisionam. Quando aprendemos a aceitar as coisas que não podemos mudar, liberamos uma enorme quantidade de energia psíquica. Essa energia, antes gasta em lutar contra moinhos de vento, pode ser redirecionada para ações construtivas e para o cultivo de uma paz interior. A aceitação não é concordância, mas sim um reconhecimento da realidade que nos permite navegar por ela com mais serenidade e, paradoxalmente, com mais liberdade de espírito. Ao abraçar a realidade com uma atitude de aceitação, desarmamos a resistência interna que nos impede de encontrar contentamento. Em vez de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, podemos começar a identificar as oportunidades dentro dessas mesmas circunstâncias. Essa mudança de perspectiva é fundamental para trilhar o caminho da liberdade interior, onde a nossa paz não depende da ausência de desafios, mas da nossa capacidade de enfrentar tudo com equanimidade. A segunda lição nos convida a ressignificar a ideia de dever. Muitas vezes essa palavra carrega uma conotação de obrigação pesada, algo imposto externamente e que nos restringe. No entanto, Cleantes nos sugere que, ao encontrarmos um propósito maior em nossas responsabilidades e as cumprirmos com alegria, transformamos o dever em uma fonte de satisfação e, consequentemente, de liberdade. Quando nossas ações estão alinhadas com nossos valores e com um senso de contribuição para algo maior do que nós mesmos, o ato de obedecer às nossas responsabilidades deixa de ser um fardo e se torna uma expressão da nossa própria essência. Cumprir nossos deveres com alegria implica em investir energia e entusiasmo em nossas tarefas, reconhecendo o valor do nosso trabalho e o impacto positivo que ele pode gerar. Essa perspectiva nos liberta da sensação de estarmos presos a obrigações impostas, pois passamos a ver o cumprimento do dever como uma escolha consciente e significativa. A alegria reside na percepção de que estamos agindo de acordo com nossos princípios e contribuindo para o bem-estar coletivo. Essa conexão entre ação, propósito e alegria é um poderoso motor para a liberdade interior. A terceira lição trata da disciplina como caminho para a autonomia. Elan nos apresenta a disciplina não como uma forma de aprisionamento, mas como um instrumento essencial para a conquista da autonomia. A obediência, nesse contexto, pode ser entendida como a adesão a princípios e hábitos que nos impulsionam em direção aos nossos objetivos e valores mais profundos. Ao nos disciplinarmos, estabelecemos uma estrutura interna que nos permite resistir às distrações, superar a procrastinação e manter o foco em nossos propósitos. Essa autogestão nos liberta da impulsividade e da dependência de fatores externos para a nossa motivação e bem-estar. A disciplina nos confere o poder de direcionar nossas próprias vidas de forma consciente e intencional. A aparente restrição imposta pela disciplina, na verdade, expande o nosso leque de possibilidades.
Ao cultivarmos hábitos saudáveis, ao aprimorarmos nossas habilidades e ao perseverarmos em nossos objetivos, abrimos portas que antes estavam fechadas. A disciplina, portanto, não nos limita, mas nos capacita a alcançar uma liberdade mais ampla e duradoura. A humildade de aprender com a ordem natural e social. Esta é a quarta lição e Elanos convida a observar e aprender com a ordem que nos cerca, tanto a ordem natural do universo quanto as estruturas sociais que possibilitam a convivência. Obedecer, com alegria nesse sentido, implica em reconhecer a sabedoria inerente a essas ordens e em nos integrarmos a elas de forma harmoniosa. A natureza opera segundo leis precisas e complexas, que garantem o equilíbrio e a continuidade da vida. Da mesma forma, as sociedades humanas, apesar de suas imperfeições, desenvolvem normas e regras que visam a organização e a cooperação. Aprender a respeitar essas ordens, compreendendo a sua função e o seu valor, nos liberta da arrogância de acreditar que podemos viver isolados ou ignorar as interconexões que nos unem. Essa humildade de reconhecer a nossa inserção em um sistema maior nos permite navegar pelo mundo com mais sabedoria e menos conflito. Ao invés de resistirmos constantemente às regras e às expectativas sociais, podemos buscar compreendê-las e encontrar maneiras construtivas de interagir com elas. Essa integração consciente nos conduz a uma forma de liberdade que não se baseia na oposição, mas na participação engajada e respeitosa. Chegamos à quinta e última lição: a transformação da obrigação em escolha consciente. Esta poderosa lição nos leva ao cerne da filosofia de Cleantes, a transformação da obrigação externa em uma escolha interna e consciente. A verdadeira liberdade não reside na ausência de regras ou deveres, mas na nossa capacidade de internalizá-los e de escolher obedecer com um senso de propósito e alegria. Quando compreendemos os fundamentos racionais por trás das normas e dos princípios que regem a nossa vida, a obediência deixa de ser uma imposição externa e se torna uma expressão da nossa própria vontade alinhada com a razão e com o bem comum. Essa internalização transforma a obrigação em uma escolha consciente, onde a nossa ação não é motivada pelo medo da punição ou pela busca da aprovação, mas por um profundo senso de convicção. Essa é a liberdade derradeira, aquela que emana de dentro, de um entendimento claro do nosso papel no mundo e de uma escolha deliberada de agir em conformidade com os valores que consideramos importantes. Ao aprendermos a obedecer com alegria, descobrimos que a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a capacidade de viver plenamente dentro deles, com propósito, significado e contentamento. Ao longo desta jornada inspirada na sabedoria de Cleantes, desvendamos que a liberdade não é a ausência de limites, mas sim a arte de navegar por eles com aceitação, propósito e alegria. Vimos como a aceitação da realidade nos liberta da prisão da resistência, como encontrar significado no cumprimento do dever nos eleva, e como a disciplina se torna a ferramenta para construirmos nossa autonomia. Exploramos a humildade de aprender com a ordem do mundo e, finalmente, a poderosa transformação da obrigação em uma escolha consciente, impulsionada por nossos valores mais profundos. A mensagem central, que ecoa da filosofia de Cleantes, é clara. A verdadeira liberdade floresce quando aprendemos a dançar no ritmo da vida, compreendendo suas melodias e harmonias e escolhendo ativamente o nosso papel nessa sinfonia. Não se trata de uma submissão passiva, mas de uma integração consciente e engajada com o mundo ao nosso redor. É no reconhecimento da interdependência, na aceitação das estruturas e na escolha alegre de contribuir para o bem comum que encontramos uma liberdade mais profunda e significativa. Agora convido você a levar essa reflexão para o seu dia a dia. Observe as áreas da sua vida onde a resistência gera frustração, onde o dever parece um fardo pesado. Que tal experimentar a perspectiva da aceitação? Que tal buscar um propósito maior em suas responsabilidades? Que tal abraçar a disciplina como um caminho para a sua autonomia? Pequenas mudanças de mentalidade e de atitude
podem gerar transformações surpreendentes na sua percepção de liberdade. Se essa jornada filosófica ressoou em você, compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam uma compreensão mais profunda da liberdade. Deixe seus comentários abaixo, contando suas próprias reflexões e experiências. E, acima de tudo, comece hoje mesmo a cultivar essa liberdade que floresce na alegria da obediência consciente. Juntos, podemos construir uma compreensão mais rica e plena do que significa ser verdadeiramente livre.